Oiê! Você que tá por aí passando vendo a gente, se você já me conhece, hello! Renata aqui de novo do Venus Talks. Se você não conhece, bem-vinda ao nosso espaço de mulher, maturidade, coisas que são importantes pra gente nessa fase maravilhosa da vida. Então, bem-vinda ao nosso encontro de hoje. E eu tenho a honra, a oportunidade de falar com alguém que trata de um assunto que é importantíssimo, para não dizer assim, essencial para a vida de nós mulheres. Doutora Vani, bem-vinda! Obrigada. Vamos falar sobre assoalho pélvico. Olha que delícia! Realmente é um assunto bem gostoso. Eu sou apaixonada, então não tenho o que falar, porque brilha meus olhos quando eu falo sobre o assoalho pélvico e saúde da mulher. E é uma coisa que nunca ninguém fala. Não, Eu acho que é pior que menopausa. eu acho que é. Até porque, às vezes, assim, a gente tá em ambulatório, vai mostrar a anatomia do aparelho reprodutor feminino. Às vezes as mulheres não sabem nem onde é a uretra, confundem a uretra com o introito vaginal, e aí fica aquela bagunça toda, e é a fase onde a gente inicia todo o processo educativo dessa descoberta, e o quanto é importante se autoconhecer. Então, e aí eu fico me questionando, todo mundo que faz ensino médio sabe o cateto da hipotenusa e não sabe aonde está o quê? Por que que a gente não tem uma aula sobre o nosso corpo, sobre o que a gente é, sobre a máquina maravilhosa que a gente é? É um tabu. Ainda tem tabu e até mesmo colégio. Quando tem colégio, quem que vai dar essa aula de orientação sexual? É o professor super legal de ciências ou alguém que vai falar abertamente, mas vai falar basicamente sobre a ciência e sobre os aparelhos reprodutores femininos e masculinos e pronto. E as mulheres não se conhecem. Não. Não se tocam, não sabem o que é o quê. Por isso que eu falo que é tão importante a gente pensar na prevenção e já começar a levantar a bandeira de como você se buscar esse conhecimento e essa educação dentro tanto da sexualidade quanto da área própria da saúde da mulher. E eu acho que assoalho pélvico não é algo que deveríamos ter como tabu, porque ele sustenta tudo e a gente destrói ele quando a gente tem filho, e é o que vai impactar na qualidade de vida quando a gente chegar numa outra idade. Então, você ter perda de urina durante o dia é uma coisa horrorosa. É difícil de lidar, é complicado e não é um assunto que se trata. E você tem exercícios, você tem tudo, você tem hoje um menu grande, um cardápio, e você tem um profissional que te ajuda, só que ele é muito pouco conhecido. Mas ainda você fala um pouco dessa coisa de falar só da gestação, do quanto judia, mas a gente está falando bem antes disso. Então, assim, desde o processo educativo de adolescente. Quanto tempo a gente fica, às vezes, no vaso sanitário para fazer o número 2 e você fica fazendo força para fazer cocô, ou às vezes fica vários dias sem ir ao banheiro. A próprio peso do bolo fecal na região do assoalho pélvico impacta esse assoalho pélvico. Então, assim, gera uma sobrecarga na região. Então, o assoalho pélvico, até para a gente voltar um pouco atrás, e o que é o assoalho pélvico? Ele é um conjunto de músculos, é um conjunto de ligamentos e fáscias que sustentam os nossos órgãos pélvicos. Então, ele fecha a bacia inferiormente. Então, ele chama de assoalho porque ele é o chão da nossa pelve. Então, imagina que a gente tem a bexiga, o intestino, o útero, e que ele está bem na base da bacia. E essa tudo faz peso nele. Exatamente. Então, assim, a gravidez, sim, é um fator impactante, até mesmo não só a gestação, mas a própria força para fazer o trabalho de parto vaginal. E, assim, ele não é só o culpado. Então, assim, na maioria das vezes as pessoas falam, puxa, eu tive 3 partos vaginais e eu tive perda urinária. Compensação, eu tive paciente que nunca teve filho e tem perda urinária. Então, assim, a gente tem que entender todo esse histórico dessa mulher, né, para compreender o que está impactando. Mas, na verdade, o assoalho pélvico é um músculo que a gente chama de músculo estriado esquelético. É um músculo igual a qualquer músculo do corpo. Igual o músculo do braço e da perna. Você não vai para musculação para fazer exercício, você não vai fazer todo um trabalho, que seja pilates, musculação, mas você vai trabalhar musculatura. Sim. O musculinho do tchau, ninguém quer ter aquele balancinho do musculinho do tchau. Não. E o assoalho pélvico, ninguém fala nada. Então, assim, o músculo é igual, a gente precisa trabalhar força, a gente precisa trabalhar potência, o endurance, resistência, a coordenação, a gente precisa trabalhar tudo nessa musculatura. Então, não é só simplesmente um contrai e relaxa. Eu acho que já é legal a gente pensar isso. Porque já é um caminho, né, da pessoa falar, puxa, que bom que eu já posso pensar e já posso falar nisso. Mas a gente tem que pensar em todo o conhecimento
tanto dessa musculatura e o quanto que você cuida dela e o que cuidou já antes. Mas isso ninguém nunca fala. Nunca. Eu não lembro de ter escutado em algum outro lugar alguém fala assim, gente, olha, eu não vou ficar pro cafezinho, que eu tenho que sair, que eu tô indo fazer a minha aula cuidar do assoalho pélvico. Olha, gente, eu vou atrasar, vocês podem ir começando, porque eu tô terminando a minha sessão de físio do assoalho pélvico. Eu nunca escutei, eu nunca nem ouvi, isso nunca passou por algo. Agora a gente escuta, você viu? A vovó do fulano vai ter que operar. Caiu a bexiga. Caiu a bexiga. Gente, caiu. A sensação que eu tô assim, tá andando, caiu uma bexiga no chão. Você pega a bexiga, gente, caiu a bexiga. Não! E assim, você só escuta o fim da linha do que deu errado. Exato. Ninguém nunca preveniu. Exato. Ninguém nunca preveniu. Isso. Eu acho que isso é o grande barato de tudo isso, de você compreender o quanto é importante você prevenir. Mas, na verdade, assim, você espera chegar ferida para poder tratar. Então, não, a gente pode pensar muito antes disso. E quando a gente fala nessa fase da perimenopausa, menopausa, que tem as questões hormonais que envolvem, que já dá um dano maior no tecido da mucosa, do tecido pélvico, principalmente pelo hormônio. O estradiol é um hormônio super importante, que ele é super responsável pela sustentação tecidual. Então, assim, a gente já tem a carência, a deficiência dessa musculatura, e ainda por conta dessa fase. Exato. Então, assim, vamos já pensar, mesmo assim, antes já. Eu falo que, assim, se você já incluir na sua rotina do dia a dia, como tomar banho, escovar dente, incluir 5, 10 minutinhos do seu dia para o treinamento da musculatura do assoalho pélvico, a gente já melhora 70%, 80% dos casos. 5 minutinhos por dia melhora 70%, 80% dos casos. É uma métrica boa, eu acho que está valendo e vale investir. Vale a pena. Vale a pena investir. Mas tem uma questão, Renata, que é super importante, eu falo assim como prática do dia a dia do consultório. Normalmente eu recomendo às pacientes que façam, porque eu falo, eu adoraria fazer por vocês. Eu não posso. Então, assim, eu só sou a ferramenta de suporte, de instrução para passar exercício para elas. E na maioria das vezes, como eu oriento, e eu seguro no consultório quando não sabe fazer. E isso é super importante, porque 1 em cada 4 mulheres faz a contração errada. Então, assim, faz a contração, às vezes fazendo força de expulsão. Fala, melhor que não faça do que fazendo a força de expulsão. Então, assim, a gente tem que... Além de não fazer, quando faz errado. Faz errado. Nossa! Então, assim, hoje a gente tem alguns recursos que a gente pode ensinar, e eu falo que a pandemia ajudou um pouco isso, porque como que a gente ia falar, o que a gente ia fazer na nossa área, principalmente na fisioterapia pélvica, e eu sempre cuidei muito de mulheres com dor na relação sexual, e como que eu ia fazer essa abordagem à distância? Era difícil. Então, assim, a pandemia fez com que a gente elaborasse mais artimanhas e mais dispositivos que facilitassem esse treinamento e como compreender se ela está fazendo corretamente. Porque a gente precisa de uma avaliação física, uma avaliação pélvica em consultório, porque você avalia a função da musculatura. Então, você avalia o grau de força, você avalia a potência. Você consegue medir? A gente consegue medir, a gente tem equipamentos e a nossa mão também é uma ferramenta super importante no trabalho. Grau de força, resistência. Tem um aparelho chamado biofeedback. E esse aparelho é super bacana porque a gente coloca eletrodos tanto na superfície da região do assoalho pélvico, ou a gente pode colocar um pouquinho na entrada da vagina. E ele tem um sensor, e esse sensor alimenta o aparelho e ele mostra por efeito gráfico ou por efeito sonoro a ativação da musculatura, ou tanto para ativar, para fortalecer, ou tanto para relaxar, porque às vezes tem um tônus muito alto de musculatura. Tem o contrário também. Exatamente. Tem gente que tem completamente contraído e precisaria relaxar. E o contraído não é que é forte, o contraído é tenso. É tenso. Exato. E aí a diferença é que a vida agitada, ela pode ser só agitada, ela não precisa ser estressante. Ela pode ser uma vida cheia, com muito compromisso, com muita coisa a fazer, com muita atividade, mas ela não precisa ser carregada de estresse. Exato. E tem gente que não tem tanta atividade, que não tem uma agenda e tem uma vida completamente estressada. Então, são coisas que a gente fala muito rápido, que confunde uma com a outra e que não necessariamente são iguais. Exato. Então, força não tem a ver... Isso super confunde. Confunde. Super. A gente dá o exemplo até da hipertrofia com a hipertonia. Então, imagina um músculo hipertrófico, que ele é grande. Ele é volumoso, grandão. Exatamente. Mas não necessariamente ele está contraído. Mas aí tem a hipertonia, aí é o aumento do tônus. Aí ele tá tenso. E não quer dizer que ele seja forte porque ele tá tenso.
Pelo contrário, na maioria das vezes ele tá tenso porque ele não Porque sabe ele não é- relaxar, mas ele também não sabe contrair, porque ele tá o tempo todo naquela contração, mantendo contração, né, basal o tempo inteiro. E aí é onde a gente tem que trabalhar tanto o relaxamento e a coordenação. Então, Quanto tempo leva um tratamento? varia muito, depende muito, né, da consciência, de todo um trabalho. Mas assim, é uma coisa que dá para você aprender em 2 meses ou você tem que falar 3 anos para conseguir fazer? Não, Como não, que é? não. Na verdade, assim, a partir do momento que a gente já faz a avaliação, a paciente já sabe fazer todo esse trabalho da contração e da ativação da musculatura. A gente tem 2 caminhos. Se é uma musculatura tensa, eu não posso começar a fazer o trabalho de fortalecimento. Eu preciso relaxar essa musculatura antes para depois começar a pensar no trabalho de fortalecimento. Então, imagina como se fosse um torcicolo, eu tenho uma tensão muscular, eu não vou conseguir pensar, eu preciso relaxar, acalmar essa musculatura para pensar em dar um comando, uma harmonização, um alongamento, Entendi. uma estruturação para essa musculatura. O assoalho pélvico é a mesma coisa. Que interessante. E o assoalho pélvico está relacionado diretamente a um dos itens que são os mais falados, queridos, que é a vida sexual da pessoa. Exato. Porque a realização é só olhar para o mundo, gente, história da humanidade, né? Quantos reis, rainhas perderam reinados por conta de um amor, É. por conta de um filho, né? É histórico. Nem precisamos ficar gastando tempo aqui. E é uma região que a gente não olha. Porque tem aquela coisa assim, do pejorativo, do vulgar. Do vulgar. Não, gente, olha, exercício de assoalho pélvico que não tem necessariamente que estar relacionado 100% com sexualidade. Não, é saúde. A gente já fala de saúde pélvica já, a gente já ainda... Muda a nomenclatura, Exato. saúde pélvica. Até mesmo porque, por exemplo, quando começam a falar, você já fala assim, nossa, mas já é pompoarismo. Então, assim, a gente já fala, não, a gente já faz todo um trabalho de treinamento que você adapta toda a rotina toda, a própria estruturação do movimento para o teu dia habitual e pela nossa região ocidental que a gente está habituada. Você não está habituada a usar como pompoarismo, que tem todo aquele trabalho de, você ejeta... objetos e para poder estourar bexiga, assopra vela. Então, assim, a gente faz todo um trabalho que até por mais que a gente usa os cones vaginais. E os cones vaginais vieram um pouco do dessa área. Exato. E esses cones a gente adapta como treinamento de exercício para a musculatura também. A gente trabalha um pouco de força. O cone tem pesos diferentes. Então, assim, esses pesos fazem com que a gente desafie a nossa musculatura e vá cada vez mais São os pezinhos que têm cores diferentes. Tem cores diferentes, tem pesos diferentes. Pesos diferentes. Então... Pra você ir treinando, igual musculatura, Exato, igual musculação da academia. Exato. Você tem pesos diferentes, que você vai trabalhar músculo de uma forma diferente. Exato. E você tem pesos que você vai usar vaginalmente falando para treinar a musculatura. É isso. E a qualidade de vida depois que você consegue controlar, por exemplo, incontinência urinária. Outro lugar no mundo. Até porque as mulheres acabam se adaptando a usar um absorvente diário de calcinha, porque fala, olha, eu fui pra academia, ou eu tô com vergonha porque escapou xixi, eu tava fazendo aula com personal, e eu fui dançar, ou eu fui saltar, ou eu tossi, espirrei, perdi xixi. Essa é uma das maiores queixas que a gente tem em consultório, que é a incontinência urinária de esforço. Então, assim, sempre em situação de esforço que você impacta, você gera uma sobrecarga, uma pressão na musculatura do assoalho pélvico, porque você aumenta a pressão intra-abdominal. Então, a musculatura que não está condicionada, ela já vai gerar um impacto. Então, o que a gente faz de trabalho? Então, tá bom, a gente vai pensar no fortalecimento, a gente vai pensar no uso dos cones, mas a gente vai ter que reeducar essa paciente no momento que ela estiver saltando, pulando, espirrando, tossindo. Consciência. Exatamente. Levar a consciência para o músculo, para você sustentar, porque você já sabe que você vai precisar. Exatamente. Mas a gente tem uma capacidade gigante de se acostumar com a escassez, né? Infelizmente. E a gente passa a normalizar o problema. Isso é certo. A gente deixa de ver como problema e acha que é uma coisa normal quando não é normal. E não precisa ser parte da nossa rotina. E não precisa estar fazendo parte da nossa vida. É uma exceção que a gente acha que é a regra e que tudo bem.
Isso, e não só incontinência urinária, isso é uma das coisas. A própria dor na penetração, na hora da relação sexual. Nessa fase, existe um pouquinho de uma diminuição de lubrificação. O que acontece? Na hora que você começa a penetração com essa diminuição da lubrificação, você começa a sentir um desconfortinho, vem uma dorzinha. Essa dor fica na memória. Na próxima tentativa de penetração que essa mulher vai ter, ela vai lembrar daquela dor que ela teve na anterior. Ela já contraiu Ela antes. já contraiu involuntariamente, porque ela lembrou da E ela dor. tá esperando que vai doer. Isso. E aí, cada vez mais, isso faz aumentar a tonicidade da musculatura. Vem essa memória da dor, ela contrai, vai contraindo cada vez mais, e aí passa Não tem ter mais mais libido. não tem mais vontade, porque dói. Quem tem vontade, quem quer fazer com dor? E ainda às vezes Ninguém. tem casos que a gente ainda fala, puxa, eu ainda tenho penetração porque eu preciso satisfazer meu marido. Então, assim, na maioria das vezes a gente ainda escuta isso. Mesmo com dor. Mesmo com dor. E às vezes aquele desconfortinho, fala, mas dói um pouquinho, mas tudo bem, eu acostumo. E é na hora que eu acho passa, que esse é o depois pior. passa. O normalizar, o normalizar a dor, o normalizar a falta e acostumar como problema. O ser humano tem a capacidade de adaptar, assim, fantástica, e a gente consegue se adaptar até com o ruim. Pois é. E nesta área, normalizar o ruim como regra, não, mas é assim mesmo, essa fase é assim mesmo. É isso. Não é assim mesmo. Não é. Não é assim mesmo. Não é, definitivamente falando. Não precisa ser assim, Exato. né? Exato. Então, a falta de lubrificação, gente, tem milhões de lubrificantes. Com cheiro, que esquenta, que esfria, que contrai, que tem milhões. Mas aí às vezes Mas você precisa estar aberta a entender que muito melhor um lubrificante para você não ter dor. E se você não tem dor, aquilo continua acontecendo na tua vida e você não vai estragar seu casamento. E você não tem que ser obrigada a fazer algo só pelo outro. Eu acho que tudo é autoconhecimento no final da linha, assim, quando você olha a linha inteira, primeiro se respeitar, o amor próprio que tem que existir, e autoconhecimento, porque você precisa saber de você. Pois é, e esse seu canal é brilhante para poder falar muito sobre isso. O quanto é importante, o quanto a gente vê que a maioria das mulheres não sabem isso. E às vezes se acomoda e acostuma. E acostuma mesmo com a situação. Acostuma com a perda urinária, deixa de fazer o que gosta. Nossa, casos de paciente falam, eu adorava fazer minhas aulas de dança. Eu deixei de fazer porque eu tô tendo perda com frequência, constantemente. Uau! Que triste, que pesado ouvir isso. Que pesado viver isso. Gente, eu postei esses dias, dança é vida. É isso. Dança é movimento. Dança é vida. Tem nada mais legal do que ver. E criança, meu neto dança. Que delícia. Meu neto de 1 ano e 8 meses, ele vira pra parede. E ele manda bala, e ele rebola. E não tem ninguém dançando por perto. Não tem ninguém influenciando, ele não tá copiando ninguém. Ele curte o corpo dele, ele curte o movimento. Maravilhoso. É muito Você legal. falou uma coisa super importante, curtir o corpo. Ele curte o corpo dele. E ele bate o pezinho no chão. Gente, ele não fala vovó ainda. Ele não fala vovó. Eu fico assim. Ele grita iá pra mim. Mas ele dança. Você botar um batuquinho do lado, ele curte. A gente brinca que ele abaixa a suspensão, assim. Né? Ele dá uma rebaixada, arreia a suspensão e vai que vai. E ele gosta. Aonde a gente perdeu isso? Pois é. E a gente perdeu até em situações básicas. Você vai passar o creme no corpo. Se você passa todo dia, como é que você passa? A gente brinca que a gente ainda fala que é o creme terapia, é o toque. Como é que você toca? É tudo tão automático. Às vezes você está em qualquer outro lugar, você não para pensar. A gente não para pensar para respirar. Eu falei, a gente vem resgatando um pouco da respiração nos nossos trabalhos. A gente precisa muito da respiração. A incontinência urinária e o trabalho respiratório é super importante. Então, assim, a gente esquece. Então é tudo tão automático, tudo tão corrido. Eu acho que a gente tem que voltar um pouco para trás e parar e olhar um pouco mesmo pra gente. Eu acho que essa descoberta, essa coisa de falar do assoalho pélvico e de falar sobre saúde da mulher, em toda fase. E lógico que na menopausa, né, perimenopausa e menopausa muito mais importante, porque os sintomas vêm de uma forma avassaladora. E deveria ser a fase que a gente já se conhece.
Deveria. Mas fala, nunca é tarde, mas... Não, antes tarde do que mais tarde. Gente, antes tarde do que mais tarde. E assim, deveria ser a fase que a gente já se conhece. Exato. E as mulheres passam pela vida sem. Não, e pensando nessa longevidade, né? A gente não quer viver bem, a gente quer viver saudável. Não, Eu falo que a saúde muscular é super importante. E assim, deveria ser a área onde os olhos brilham. Por quê? Porque a gente não vai mais engravidar. A gente só vai ficar com prazer. Agora é só a parte boa. Agora a parte boa, eu também Agora acho. vem a parte boa. Não, porque agora sim, já mudou. Eu falo, eu entrei na menopausa, eu falo que eu tô melhor agora do que Não. há 10 anos atrás. Eu tô melhor agora. Eu tô melhor agora. É incrível, porque agora é só a parte boa. Agora Agora é usufruir, né? Usufruir. E E fazer agora- o negócio direito. E como se você não conhece a máquina que você tem? Como? E escutar, eu falo que o corpo fala. Então, assim, sabe, o corpo dá sinais. Então, mesmo qualquer situação. Então, assim, eu mudar o seu hábito do teu dia a dia, de não ficar muito tempo no vaso sanitário, evitar carregar muito peso, situações do dia a dia, eu falo que já melhora 50% do nosso trabalho. Então, assim, durante a minha avaliação em consultório, por mais que eu indique todo o protocolo, todo o trabalho que eu acho super importante, eu falo que faço uma terapia comportamental antes. De Uau! ensinar todo o processo de rotina da pessoa para incorporar e mudar hábitos. Então, a incontinência urinária, o que é a primeira coisa que a mulher deixa de fazer? Tomar água. Porque ela acha que se ela não tomar água, ela não vai ter perda de xixi. Só que não, piora, Não. porque às vezes ainda ela tem problemas mais de infecção urinária, constipação, já começa a ter problema intestinal e ela vai continuar tendo a perda, tomando ou não, né? Porque tanto que é uma questão muscular, até questão mesmo de queda de órgãos, a gente chama de prolapso dos órgãos pélvicos. Às vezes cai um pouquinho mesmo, muda um pouco da altura, chega a cair bexiga, útero, intestino, e às vezes a mulher vai estar fazendo xixi, ela vai passar para limpar, ela fala, nossa, tem uma bola na minha vagina. E isso até por conta, além da musculatura, tem uma questão de ligamentos, de sustentação, e o colágeno e a elastina, que são super importantes para a gente pensar nessa condição, né, muscular e a condição de tecido conjuntivo, que é importante. Porque vamos pensar, se tá tudo ali, que sustenta todo o nosso abdômen, segura todo o peso de tudo aquilo. Se você não tem o colágeno, não tem a elastina, se você não tem o que vai sustentando, se aquilo vai ficando cada vez mais fraco, e você nunca exercitou, nunca Exato, trabalhou, exato. você ter aquilo de uma forma muito piorada quando você tem a baixa dos hormônios, é somar Exato. 1 mais 1, não tem como, não tem Exato. outra possibilidade. Exato. Então, existe prevenção, os exercícios. Existe prevenção. Existem os exercícios e essa própria terapia comportamental, que você já mudar um pouco desses hábitos. Então, assim, carregar muito peso. As pessoas fazem trabalhos absurdos. E eu não proíbo levantar peso, por exemplo, crossfit. Às vezes, assim, tipo, eu torço um pouco o nariz da quantidade de peso que as pessoas fazem com prender a respiração, com gerar sobrecarga no assoalho pélvico. Eu costumo Porque ele não tá lá para isso. Não tá lá para isso. E aí, na verdade, assim, tá bom, você quer fazer, então vamos reeducar a musculatura antes para te preparar para. Mas podemos reduzir um pouco a carga, podemos pensar num padrão respiratório diferente, reensinar, reeducar toda essa estrutura e todo o corpo. Postura interfere absurdamente no impacto do assoalho pélvico. Sobrepeso interfere. Então, assim, Sobrepeso. Sobrepeso, o problema não é só estético. Não é. Porque agora que eu tô elaborando, imagina o peso que não tem que sustentar um assoalho de uma pessoa muito obesa. Exato. Porque é o mesmo músculo, é um músculo só que sustenta tudo. E a gente tem uma relação, né, muito forte de assoalho pélvico com o abdômen, por exemplo. Então, assim, às vezes a gente reeduca a paciente para pensar só na contração do assoalho pélvico, e aí o paciente entra com o abdômen, entra com o glúteo, entra com o interno de coxa, porque a musculatura é tão fraca que ela precisa dos músculos vizinhos para ajudar na contração. E aí a gente tem que limpar o movimento, tem que reeducar e pensar, não, vamos trabalhar só o assoalho pélvico, tá bom. Depois a gente entra com o abdômen, depois a gente vai entrar com outra estrutura e outras áreas do corpo para ir incorporando. Então, até porque, por exemplo, vai fazer o levantamento de peso, a gente precisa de musculatura, de mobilidade de quadril, mobilidade de flexores, de toda a estrutura do corpo.
Então eu falo, por isso que eu falo assim, a gente da área da fisioterapia pélvica, você não pensa só na pélvica, você tem que pensar em toda a Tudo estrutura, em torno. tudo, e tudo em torno mesmo, todo, né? Até tensão, o paciente está deitada fazendo a contração, já começa a tensionar e a A musculatura do mandíbula tá maxilar. presa. Fala, vamos relaxar o ombro, relaxa o rosto, a Agora a contração não é gente só tá de rolho. falando em outro lugar. Por enquanto, deixa isso para Mas, depois. mas essa consciência a gente não tem. Não tem. A gente não tem. Porque A gente não teve tempo olhando para isso, se descobrindo enquanto ser único e responsável pelo próprio corpo, pelo próprio prazer, pela própria saúde. a própria educação, né, educação mais repressora. Eu lembro, assim, tipo, a gente ainda, minha época era ainda a época de chacrinha, a gente imitava a Gretchen, a gente ficava dançando, Sim. a gente ainda tinha a punição do meu pai, porque não podia fazer aquilo, era Claro, é absurdo. feio. Era feio, não podia. Também passei por isso. Então tinha uma situação Meu pai que torce o nariz até hoje, gente. Meu pai tem 80 anos. Passei dos meus 55. Meu pai ainda torce o nariz pra mim se eu tô com uma calça que ele olha e fala assim, não. Ele tem isso naturalmente hoje. Hoje, minha filha tem altos embates, porque eu criei uma filha livre e eles se pegam de vez em quando. Que bom, ainda mudou, Eles né? se pegam. A gente vai Eles se mudando a pegam. educação do que a gente teve para o que acha que Porque é a mais repressão convencional. é uma coisa muito grande. E assim, muito pesada. Como que você vai se dar ao direito e achar que você tem esta escolha, né, de fazer de forma muito, muito longe daquilo que foi criado, que foi educado, que foi incutido na tua cabeça a lavagem mental de que aquilo é o certo. Eu tenho pacientes mais velhas com dor na relação sexual e às vezes mulheres que têm essa dor desde sempre. Que a gente chama de primária e secundária, né? A primária é como se você nunca tivesse tido a relação e você tem dor a vida inteira, e a secundária é aquela dor adquirida. E aí, a hora que você dá a alta para paciente, que a paciente já está permissiva para a relação sexual, para penetração, o paciente já volta, já fez todo o trabalho, vai fazer a aula de dança do ventre, vai mexer essa pelve, vai fazer um trabalho bom, porque precisa soltar. Precisa soltar. Assim, e pessoas mais velhas, e claramente todas vêm com relato, educação repressora. Assim, meu pai não podia falar sobre isso, eu sempre era repreendida, qualquer coisa que eu falasse, não podia namorar, então casei para poder fugir de casa, para sair mais cedo, porque não podia tem hora para namorar. chegar. Exato, então tinha, né, todo esse fator cultural envolvido e que repercutiu no corpo. E que hoje é a idade da turma que está entrando na menopausa que vai bater no seu consultório. Exato. E não tem jeito. Fomos criadas assim. Somos uma geração que foi criada assim. Salvo raríssimas exceções. A regra era essa. O bom é que acho que a gente agora, para as nossas gerações, a gente muda um pouco a nossa forma de educar e o quanto acho que a gente pode falar. Eu tenho 2 filhas, eu tenho uma de 18, e eu falo que desde os 13, 14 eu já falava para ela do posicionamento correto, para ela ir no banheiro, exercício como prevenção. E eu falo que casa de ferreiro, espeto é de pau, porque ela fala assim, ai mãe, de novo você vai falar sobre isso. Bom, mas eu incorporei, eu plantei a sementinha ali e foi. Uma hora vai florescer porque entrou. E a hora que ela precisar buscar aquilo, tá lá dentro, ela vai achar. Exato. Mas não é uma coisa assim que a gente tenha a liberdade e a tranquilidade de falar. Não é um assunto que aparece na mesa, inclusive na mesa de mulheres. Exato. Inclusive no momento só de mulheres, que é onde me dói, né? Que a gente não tem isso, essa troca entre a gente. Exato. E todo mundo sofre no seu mundinho interno, caladinha, e todo mundo passando igual, né? Então, assim, vai pra praia? Vai sair de barco? Vai passear? Vai. Eu levo outro biquíni, sempre. Eu entrei, tô molhada, saí, vou sentar pra almoçar, eu troco. Eu não consigo ficar molhada. E a turma inteira, como se tudo fosse... Eu vou ter infecção urinária, se eu ficar molhado o dia inteiro. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Então, assim, naturalmente, vamos sentar, vamos pegar minha bolsa, vou em algum lugar, troco. Tem uma ou outra que ainda acha estranho. Fala, ué? Eu falei, não, eu não consigo ficar molhada. Porque não é saudável.
É. E a turma não E às vezes tá. até a própria vergonha de falar isso na própria consulta anual do ginecologista. Não fala. Não fala, porque ou porque esqueceu, ou porque você acaba incorporando, é o que você falou, acostuma. Acostuma com a situação, com a rotina. Eu brinquei, não lembro até que situação. Era uma paciente que ela disse que estava com 4 amigas que todo mês elas se reúnem para almoçar fora. Diz que ela falou assim: olha, a gente se reúne há 20 anos. Ela falou: você acredita que eu fiquei sabendo agora que nós 4, as 4 da mesa têm incontinência urinária? Porque eu comentei que eu estava fazendo fisioterapia. Ela falou assim: nossa, mas eu tenho. Nossa, mas eu também tenho. Nossa, mas assim, naquele encontro assim, mensal, Acho ninguém ótimo nunca tocou no que assunto. todo mundo sempre falou. Que é isso que eu falo assim, gente? Eu ouvi uma frase da minha filha, fortíssima, que se as mulheres não fossem machistas, metade do mundo já não era. Nós temos esse preconceito, nós carregamos isso. A gente não fala, a gente não troca, a gente não compartilha. E todas nós passamos por isso. Eu falo que eu acho que a gente ainda está tentando modificar um pouquinho, e eu acho que eu consigo notar uma mudança. Tem uma luzinha no fim do túnel? Eu acho que sim. Eu acho que, eu não sei se é porque assim, o tempo todo eu vivencio isso, e eu acho que eu falo tanto. Eu brinco que na primeira avaliação eu falo assim: olha, eu falo muito, mas é só nessa primeira, porque assim, a gente tem que levar tanta informação, e você vê que assim, é muita novidade, é muita informação que as pacientes assim chegam e falam assim: nossa, é difícil até assimilar, porque é tanta coisa, e os hábitos do dia a dia que nunca fizeram parte. Você fala: nossa, tô aprendendo agora. Depois de velha, tô aprendendo coisas que eu tinha que ter aprendido aos meus 20 anos de idade. Então, assim, é isso. O quanto a gente pode realmente plantar essa sementinha, e é isso, nunca é tarde. Então, assim, Nunca é tarde. Nunca é tarde. vale a pena, Nunca né? é tarde. Então, assim, você E às vezes autoconhecer são pílulas que a gente põe ao longo do ao dia longo do dia. e que fazem toda a diferença. Eu fiz esse trabalho de reforço de assoalho pélvico já tem muito tempo. Já tem muito tempo. E eu tinha os pezinhos, mas eles não eram de plástico, eles eram de silicone, que eu comprei fora, trouxe, e de cores diferentes. E eu coloquei na minha rotina da minha manhã. Então eu levanto. Enquanto você escova o dente, toma banho, volta, faz a maquiagem, não sei o quê, Exato. você já fez. Você sabe que eu indico muito no Você chuveiro. faz junto, no banheiro. chuveiro. Enquanto a gente lava o cabelo, você entrou para tomar banho, você colocou, você se conscientizou que você tem que contrair, como é que é o músculo, para você não usar todos os músculos que estão junto. Você contraiu, você tá pensando naquilo. E aí vai ficando automático. Daqui a pouco você já não deixou pensa de mais pensar. Exatamente, você já faz automático. Você já faz automático. Aí você pode mudar a cor do pezinho. Peso. Opa! Nossa, Não, já tem é tanto legal, você tempo. não fica feliz quando você muda a cor do pezinho? Você fala: nossa, eu tô evoluindo. Tô evoluindo, porque se você não mede, você não consegue dizer se tá bom ou se tá ruim. Ali não, você tá evoluindo, você tá vendo o progresso. E assim, que diferença que faz na vida? Muita. E a gente tem um problema, isso também. Quando melhora o sintoma, 80% das mulheres deixam de fazer. Aí os sintomas voltam. Na maioria das vezes. Eu falo que esses exercícios é pra vida inteira. É igual escovar dente, gente. Por isso que é bom que você incorporar a rotina do seu dia. Tudo que é difícil você não vai fazer. Por isso que a gente facilita que for difícil. 5 minutos. Tudo que é difícil, gente, você não vai fazer. Você não vai fazer. Então, a espuma de lavar a pele do rosto fica dentro do chuveiro. Por quê? Porque se você já tá lá... Você já olhou pra ele, você já sabe. Você já olhou, já tá junto. E já vai junto. O peso já tá lá. Você vai tomar teu banho, é o tempo de você lavar o cabelo. Você já fez. Check, é um a mais no dia. Você sabe que eles... eu falo que a nossa área da fisioterapia pélvica tá avançando e tá evoluindo bastante. E eles desenvolveram no mercado... Chama Educator, vou fazer a propaganda. Pode fazer, Educator. Eu adoro. É um educador perineal mesmo, que ele tem uma anteninha. Então você introduz uma partezinha na vagina e conforme você faz a contração certa, essa anteninha muda, essa anteninha baixa. E aí, assim, e é legal porque Isso eu não conheço. É muito legal porque você pode fazer sozinha e você sabe se você tá fazendo a contração certa. Porque se a anteninha mudou, não foi para baixa, porque você tá fazendo errado. Uau! E eles adaptaram, e agora, tem muito pouco tempo, um mês, eu acho que lançaram esse educador com pezinho.
Uau! Então, ele tem um A processo versão moderna. evolutivo e que você vai trocando e você vai acrescentando pezinhos para você fazer todo o trabalho da musculatura. Então, assim, tá fácil a gente incorporar e colocar isso na nossa rotina, mesmo à distância, mesmo não dependendo de falar, poxa, eu tenho que pegar trânsito, eu vou para fisioterapia pélvica, eu vou fazer todo o trabalho, eu vou despender 1 hora do meu tempo. Não, vamos incorporar 10 minutos. Eu falo, no máximo. 5 eu Não, já fico feliz. tem que estar na rotina e tem que ser uma coisa fácil. Tem que ser uma coisa Tem que ser fácil. Eu coloquei muitas coisas na minha vida e eu sou muito feliz e comemoro cada uma delas, mas são todas muito fáceis. Porque se você não facilitar, você não vai fazer. Exatamente. Você Exatamente. não vai fazer. E você pode até começar, você tem boa vontade, mas você vai fazer um dia, 2, a primeira semana, depois você vai largar a mão, porque são tantas outras coisas no dia Exato. e tem que estar no automático. Então, a espuma de limpar o rosto que tem que estar dentro do box do banheiro, o pezinho tem que estar dentro do box do banheiro, o hidratante que você vai passar, que você vai ter mais consciência, eu ponho óleo essencial no hidratante, porque eu já vou passar o hidratante com o óleo junto. Isso. Eu não quero colocar, eu quero ter o benefício do óleo, quero, mas eu não vou parar tudo de não, então eu ponho junto. Abre o hidratante, põe o Facilita a óleo vida, dentro. né? Quando você vê, você fez. É. Você cumpriu. É. E algo dos seus inegociáveis. Por quê? Porque é você que vai colher esse benefício. E sem contar até com, além desse benefício, todo o processo de autoestima dessa mulher, né? Assim, como que você vai lidar com uma situação de uma perda urinária, de uma dor? Como você fica fragilizada? Como você fica, né? No teu cantinho, você fica acuada, porque você vai ter vergonha de fazer qualquer coisa. Quando você menos vê, você já deixou de fazer tudo que você mais gosta. E aí você vai cada vez mais se isolando, não fala no assunto, porque já se acomodou, e às vezes daquele absorvente diário você já vai entrar com uma fralda, ou vai acostumar, porque às vezes vê propaganda de fralda, as mulheres novas, usando fralda, andando na praia com o marido, essa é a propaganda. E ok, usar? Não! Não. É isso. Lógico, tem situações necessárias? Tem, ok. Mas assim, numa incontinência urinária de esforço, que a gente sabe que a gente pode pensar no trabalho muscular e já pensar num trabalho de tecido conjuntivo, eu acho que vale a pena. Essa especialidade, ela é nova. Não. Ela é muito antiga. Assim, relativamente, mas assim, eu acho que agora, de pouco tempo pra cá, ela ganhou, acho que um pouco mais de conhecimento. Até hoje, assim, pouco tempo eu vejo as pessoas falarem, nossa, eu nem sabia que tinha fisioterapia pra isso. Que médico que te indica? O gineco? Gineco, urologista, às vezes dermato. Então, na maioria das vezes é ginecologista e urologista. Uau! Uau! Gente, que incrível! É muito. É um universo. É. E todas passamos por isso, convivemos com outras e não falamos. E só não acostumar, né? Não se acostume com a escassez, não se acostume com a falta e não normalize o problema. Se o problema existe, tenha coragem de olhar para ele Exato, e tenha a audácia de pedir ajuda. exato. Tenha a coragem de falar, não, eu vou me tratar, porque eu quero viver Eu melhor. acho que até porque agora a gente tem mais conhecimento, né? Eu acho que tá começando realmente a divulgar, porque às vezes fala assim, puxa, eu nem sei, eu não sabia que podia, eu convivia com isso e tudo bem. Então, assim, hoje eu acho que realmente o teu canal é muito, mais uma vez eu falo o quanto isso é benéfico, que eu sempre levanto a bandeira da prevenção, e eu falo que quanto mais a gente fala sobre isso, eu acho que mais mulheres são beneficiadas do conhecimento, da prevenção, e de olhar o assunto e falar, nossa, eu me identifico com isso, eu me identifico que eu tenho aquele desconforto, aquela dor na relação sexual, eu me identifico que eu tenho essas perdas urinárias, que eu deixo de fazer as coisas que eu mais gosto, por vergonha, por medo, por receio. Então, assim, casos assim, é muito comum realmente, principalmente em academia. E fala, nossa, eu fiquei com vergonha do personal, mas assim, mas molhou muito. Olha isso, e é uma vergonha mesmo, já imaginou? Eu falo que eu até falo já com os personagens, assim, porque eu já levo até a orientação. Tá bom, agora o que você faz com essa informação? Porque ele tem que saber também o que fazer com a informação. É outro lado, É outro né? lado. E ele faz o que com isso? Porque às vezes assim, tipo, não sabe o que fazer, não sabe o que falar. E é bom, porque às vezes também tem essa troca, né? Que bom que ela pode falar com um profissional de saúde, né? E eu gosto muito desse trabalho nosso da equipe interdisciplinar, do quanto a gente Lógico, porque o corpo é um só. É. O corpo é um só, gente. Então, assim, não é.
a gente descobriu a visão holística, pensamento holístico. Gente, nós somos um só. Não tá desconectado um do outro. Não, agora peraí que o fisioterapeuta vai entrar. Exato. Muscular, porque agora eu sou só músculo. Tá? Agora não, agora eu preciso ir na terapia, no psiquiatra, porque eu passei a vergonha, porque agora eu já não me enxergo. Então, assim, gente, é um só. Tá tudo junto e misturado. Não tem como separar. Pois é. Então, assim, vamos olhar o corpo como um todo, o amadurecimento como um todo, a sexualidade, o nosso corpo por dentro, por fora, interno, nosso, com naturalidade. Exato. Não, e ainda sem pensar até nos benefícios que a gente ainda tem da musculatura, de fazer todo esse trabalho. A gente melhora a qualidade do orgasmo, a gente melhora a lubrificação, a gente melhora esse tecido. Então, nessa fase da menopausa, tem atrofia, né, da região vaginal. Então, assim, vamos trabalhar um pouco, vamos dar circulação para essa região, vamos despertar. Às vezes a musculatura mucosa fica mais friável, fica mais branquinha. E isso é lógico, indicativo de reposição hormonal, conforme necessário, indicativo até de procedimentos como o laser, por exemplo, que são super benéficos nessa fase. Laser? Terapia de laser, mas dentro da área da ginecologista, porque aí é um laser de alta potência, que é usado para trabalhar no tecido conjuntivo. Então é a mesma coisa, o laser a gente não vai fazer no rosto para poder melhorar a elasticidade no rosto, a gente tem que fazer na mucosa, a gente tem que fazer na musculatura do assoalho pélvico também. Uau! A gente tem uma gama de arsenal de trabalhos que a gente pode beneficiar e poder trazer essa qualidade para essa mulher. O quanto isso é importante. Resgatar isso. E melhor que terapia, né? Dar a ela a consciência do próprio corpo e o curtir de cada fase que vai melhorando. É isso. E de cada sintoma que você vai deixando de ter. Maravilhoso. E é impressionante. E elas se sentem super bem. E aí você começa a despertar, sair da casinha mesmo, sabe? De chegar e ver e falar, puxa, eu posso, eu consigo. A qualidade do meu orgasmo melhorou agora, mais com 50 anos do que quando eu tinha 20, então, 30. Então, na fase boa. Porque agora você não tem mais pressa. Exato. Você tem conhecimento do seu corpo. Por isso que eu falo, às vezes a gente culpa mulheres com dificuldade de orgasmo, por exemplo. A gente tem todo um trabalho de orientação da região. Porque às vezes a mulher não sabe nem onde está o clitóris. Nem sabe. E aí vai falar, puxa, a culpa de quem é? É dela? Às vezes, quantas vezes fala, puxa, às vezes a culpa é do parceiro, que também não sabe nem a localização. Então, a gente também não pode Mas como é que você vai pedir para o outro fazer algo por você quando nem você sabe? Exatamente. Então, assim, Chegou muito mais ponto. fácil você saber se conhecer, se perceber e sentir, para você poder pedir para o outro como o outro pode fazer. Então, se você não sabe o que você quer, o que você gosta... Como é que você vai falar, Como é que você vai falar? E aí você põe a culpa no outro porque o outro não fez direito. Não, né? Vamos falar a história de verdade. E aí dá preguiça, aí você fala, puxa, já não quero. Tudo bem, se a gente ainda pensar em ciclos de resposta, a mulher tem um ciclo de resposta diferente do homem. Sim. Então, assim, tem situações que às vezes, assim, a mulher precisa pegar um pouco no tranco, porque tá com preguiça, depois que tá na hora, falar, não, que bom, gostei, curti. Então, assim, às vezes eu preciso incentivar essa paciente a ter, por exemplo, em consultório, em ter a penetração, porque eu preciso dar alta para ela para saber se ela já tá bem. Quantas vezes ela fala, ai, tô com preguiça. Ai, não deu, não precisei cuidar de filho, precisei fazer outras coisas. Coloca outros empecilhos na frente antes de pensar, e aí altera a libido, aí já fala, não... Então aí a gente também, por isso que eu falo, a equipe interdisciplinar ajuda muito. Aí eu falei, dentro dessa área, a psicologia é todo um processo bacana que me auxilia nessa fase agora, final, né, de pós-penetração, e aí porque tem dor, aonde está o prazer? Então a gente tem que resgatar esse prazer dessa mulher nessa fase, pós, a hora que eu dei alta. Gente, é maravilhoso, o nosso corpo é maravilhoso. Eu acho. Ele é perfeito, ele é incrível, não é? E depois de um orgasmo, gente, todos os índices de tudo, o relaxamento, a respiração, tudo vai para um outro lugar. E aí a pessoa põe empecilho na frente porque não, tá tudo errado. Mais fácil, né? Vamos parar, vamos dar um passo atrás, vamos fazer direito, né? Estamos na idade, se permitir, se joga, aproveita. Também acho. Que é a fase boa. É verdade, é a fase boa.
Gente, eu ficaria horas aqui conversando. Ai, que pena que passa rápido. Uma delícia, né? Eu falo que eu falo com a maior tranquilidade, porque eu falo que meus olhos brilham mesmo, porque eu amo fazer isso, o que eu faço, e Isso é como a gente pode ajudar as mulheres maravilhoso. nisso. Gente, eu ficaria horas aqui. Mas olha, obrigada. Eu que Obrigada por agradeço. ter vindo, por Eu que ter agradeço o convite. a disponibilidade de estar aqui falando com a gente. Se você que está assistindo, que gostou, fica com a gente nesse conteúdo que é legal. Se tem alguém que precisa ouvir, encaminha. Marca ela aqui nos comentários. Fala, olha que legal, arroba você também. Vamos espalhar a corrente do bem. Somos mulheres falando de assuntos de mulheres. Que você tenha liberdade, oportunidade de participar com a gente. Obrigada.